Fala galera, tudo bem? Quem tá falando com vocês é o professor Isaac. E se eu contar pra vocês que uma das maiores rivalidades do futebol não aconteceu por um gol muito bonito ou por uma falta que não foi dada, mas sim aconteceu por causa de um território que é muito frio e fica muito próximo da Antártica, vocês iriam acreditar? Galera, pra gente poder entender essa treta toda, a gente tem que voltar ali no século XIX, mais precisamente em 1816, quando a Argentina diz que herdou essas ilhas e que a Argentina se torna independente nesse processo. E o Reino Unido olha e diz assim, opa, não, nós chegamos aqui primeiro. E estamos aqui para colonizar essas ilhas há muito tempo. E, pasmem, isso durou mais ou menos cerca de 150 anos, quando a gente vai ter aquele famosa torta de climão entre a Argentina e a Inglaterra, ou o Reino Unido, para ficar mais didático, cerca de ali no ano de 1982, quando essa panela de pressão explode uma guerra sul-americana e o Brasil esteve presente nesse período. Vale a pena a gente lembrar que a Argentina, em 82, ela vivia um processo de ditadura militar, tá? E enfrentava uma crise brutal na sua economia. E para tentar desviar o foco dessa crise e aumentar um poder, ou seja, inflamar esse patriotismo, o governo argentino ele decide fazer o quê? Invadir a então Ilhas Falkland, famosa Ilhas Malvinas, tá? Em abril daquele ano e reclamar aquele território para a Argentina e achar que o Reino Unido não ia ligar. Só que eles esqueceram de um pequeno detalhe. Quem estava como primeira-ministra era nada mais, nada menos que a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher. E ela manda cerca de uma frota basicamente inteira de navios de guerra, e essa guerra dura nada mais, nada menos que 74 dias. E a gente teve tensões muito grandes, tanto em ar quanto em terra e no mar. Principalmente no ar, porque nesse período, um dos aviões mandados por Thatcher invade o espaço aéreo brasileiro, e por isso que eu falei que o Brasil participa desse processo, e o Brasil escolta esses caças para uma base, retira as bombas e manda de volta esses caças para a Europa. E essa derrota ela foi um empurrão para o fim da ditadura militar na Argentina, onde o Reino Unido de Thatcher ganha. Thatcher garante a sua reeleição como primeira-ministra, mas essa ferida ainda fica aberta, E cerca de 4 anos depois, na Copa de 1986, Maradona faz um gol que é muito questionado, como a La Mão de Dios, que é o gol feito de mão por Maradona, e é considerado como o gol do século. E toda vez que tem um jogo contra a Argentina, como o jogo de hoje, que é a semifinal da Copa do Mundo de 2026, a gente relembra esse período como um período de conflito, de guerra, que apresenta na região sul-americana entre os argentinos e a Inglaterra. Mas diz aqui nos comentários, vocês já sabiam desse conflito?